vamos finalizar aqui o nosso conteúdo sobre radicais, tá certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre racionalização de denominadores, tudo bem? Então pega o seu material e acompanha a aula aqui comigo. Veja só, temos aqui algumas expressões onde o denominador é um número irracional, tudo bem? Ou seja, tem uma raiz aqui que ela não é exata, tá? Não tem um valor exato e já está na sua forma aqui simplificada. Então, ela vai ter um valor aproximado, tudo bem? Ou seja, esse valor é infinito. Então, temos aqui números irracionais, tá certo? Veja bem, em algumas questões a gente vai se deparar com um resultado como esse, onde o nosso denominador é um número irracional. Daí é onde entra a racionalização de denominadores, tá certo? Que consiste em transformar uma expressão onde o denominador ele é irracional em uma expressão equivalente com denominadores de números apenas racionais, tá certo? Então, sempre que a gente se deparar aí com uma expressão cujo denominador é irracional, a gente vai utilizar esse processo de racionalização para encontrar uma fração, uma expressão equivalente a ela, através de um fator de racionalização, tá? Mas que fator é esse? Muito simples. O fator de racionalização vai ser o próprio número irracional que contém na expressão, tá certo? Então veja o seguinte, como é que a gente vai proceder para racionalizar aqui essa expressão, tá? Nosso fator de racionalização vai ser o raiz de 3. Por quê? Porque é o meu número irracional contido aqui nessa fração, tá? Ou seja, o denominador é um número irracional, raiz de 3, então esse vai ser o meu fator de racionalização. A gente vai utilizar aqui algumas propriedades da fração. Por exemplo, se na fração você realizar alguma operação, tanto no numerador como no denominador, não vai alterar o resultado, tá? A gente vai criar frações equivalentes, tudo bem? Então, a partir disso, a gente vai ter o seguinte, olha só. Aqui a nossa expressão com denominador irracional, a gente vai multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo fator de racionalização. Que fator de racionalização é esse? É o próprio número irracional contido na expressão, tá? Então, a gente multiplica numerador e denominador por esse número. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplicação de radicais de mesmo índice. Eu posso escrever apenas um radical, 3 vezes 3, 9. Observe o seguinte, que esse valor aqui, olha só, vai ficar um valor exato, né? Raiz de 9, ela existe e é igual a 3, correto? Raiz quadrada de 9, 3. Então, perfeito. A gente transformou uma fração cujo denominador é irracional em uma fração cujo denominador é um número racional. Tudo bem? Veja um outro exemplo. 2 raiz de 10. Da mesma forma, qual será o meu fator de racionalização aqui? Meu fator de racionalização é o raiz de 10, tá? O próprio número irracional contido aqui no denominador dessa fração. Daí você vai multiplicar tanto o numerador como o denominador por esse valor. Tudo bem? 2 vezes raiz de 10, 2 raiz de 10. Concorda? Tá? Vou multiplicar aqui os números. O 2 não tem a raiz, então eu multiplico apenas os números. Como o raiz de 10 aqui não tem um número visível, né? Então é 1, 2 vezes 1, 2, e mantém aqui a raiz, tá? 10, raiz de 10 vezes raiz de 10, eu vou multiplicar os radicandos, que dá 100. Logo, a gente vai extrair a raiz quadrada de 100,
que ela agora existe, é exato, né? Raiz quadrada de 100 igual a 10. 2 raiz de 10 sobre 10. Veja o seguinte, veja que aqui ainda dá pra gente dar uma melhorada, tá? 2 e 10 são divisíveis, dá para dividir, né, pelo mesmo número. Ou seja, eu posso simplificar aqui 2 por 2, dividindo 2 por 2, e 10 eu vou também dividir por 2, tá bom? 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. 10 dividido para 2 dá 5. Então, olha só. Sempre que você estiver trabalhando com fração, lembra aí, também já tiver chegado no seu resultado final, observa se dá para você simplificar essa fração, tá? Da mesma forma com os radicais. Se for possível simplificar ou extrair a raiz, você faz isso. Na fração da mesma forma. Se dá para você simplificar, então você simplifica, tá? O resultado ele tem que ser o mais simples possível. Tudo bem? Então, a expressão, né, que é equivalente a 2 raiz de 10, com denominador racional, é raiz de 10 sobre 5. Tranquilo, né? Olha só esse outro exemplo. 20 sobre 3 raiz de 10. Então, nós temos aqui a nossa expressão 20 sobre 3 raiz de 10, que é uma expressão com denominador irracional, e vamos transformar ela numa equivalente com denominador racional. De que forma? Multiplicando tanto o numerador como o denominador pelo fator de racionalização. Qual é esse fator? Vai ser o próprio número irracional que está contido dentro aqui da expressão, que está contido, na verdade, no denominador da expressão. Tá certo? Nesse caso, 3 raiz de 10. Tá compreendendo? Então, multiplica numerador e denominador, tá, pelo mesmo valor. Porque quando você faz isso numa fração, você vai criar uma fração equivalente à sua primeira fração, tá bom? Aí não vai alterar o resultado. Multiplicação. Olha, 20 vezes 3, tá? Veja que o 20 aqui ele não está acompanhando nenhuma raiz. Então, não vou multiplicar aqui com 10. 20 vezes 3 é igual a 60. Mantém aqui o raiz de 10. Tá? Agora, 3 vezes 3, 9. Neste caso, nós temos as raízes para multiplicar. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então, você já observa. A raiz quadrada de 100, ela existe, é exata, então a gente pode extrair. 60 raiz de 10, 9 vezes. Qual é o resultado da raiz quadrada de 100? 10. Então, observa que ainda dá pra gente resolver aqui, tá? Então, continua. 60 raiz de 10 sobre 9 vezes 10, 90. Chegamos aqui na nossa fração. Agora, observa que essa fração eu tenho ainda como simplificar, tá? 60 e o 90. Eita, mocinha. 60 e 90, tá bom? A gente pode simplificar. Aqui por 10, 6 e 9. Tem o 3, né, como divisor comum. Então, nós podemos aqui dividir o 6 por 3 e dividir aqui o 9 por 3, tá? Já dividi aqui por 10, ficou 6 e 9. Agora, 6 por 3, 2. Mantém aqui nossa raiz de 10. E o 9 por 3, 3. Agora sim, nós estamos aqui com uma fração que é equivalente à primeira, onde o denominador ele é um número racional, tá certo? Então, veja que todas as nossas frações aqui, que antes tinham
o denominador um número irracional, através do fator de racionalização, que é o próprio número irracional que está contido aqui no denominador da fração, a gente encontra uma expressão equivalente, onde os denominadores eles serão racionais, tá certo? Então, isso é a nossa racionalização de denominadores. Muito importante aí na resolução das nossas próximas questões. Tranquilo? Vamos analisar outra situação de racionalização de denominador. Quando na fração o denominador contém uma expressão, tudo bem? E lógico, com um número racional, tá certo? Olha só, nesse caso, a gente vai proceder da mesma forma, multiplicar tanto o numerador como o denominador por um fator de racionalização. Qual fator é esse? A própria expressão. No entanto, essa expressão com um sinal oposto. No caso, 1 sobre 3 menos raiz de 6, para racionalizar, nosso fator de racionalização será o 3 mais raiz de 6. Tudo bem? Olha só, o sinal oposto ao da expressão aqui, tá certo? Então, multiplicando numerador e denominador pelo mesmo fator de racionalização. Muito cuidado nas multiplicações a partir de agora. A gente vai também utilizar a propriedade distributiva, tá certo? Então, vai número a número, com cuidado, observando o sinal para não ter erro. Olha só, multiplicação de frações. Multiplicamos os numeradores e denominadores, tá certo? 1 vezes 3 mais raiz de 6 vai ser igual ao próprio 3 mais raiz de 6. Concordam? Multiplicando aqui os denominadores, 3 menos raiz de 6 vezes 3 mais raiz de 6. Observe que aqui no denominador a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva, correto? Nosso denominador permanece, o numerador permanece, que é 3 mais raiz de 6. Agora aqui a gente vai aplicar distributiva, olha só. Primeiro número, eu vou multiplicar por todos os números que está no segundo parêntese. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz mais raiz de 6, mais 3 raiz de 6. Correto? Agora a gente vai pegar aqui o segundo número, tá? Do primeiro parêntese, que é o menos raiz de 6, e multiplicar pelos dois números do segundo parêntese. Tudo bem? Observando os sinais. Menos raiz de 6 vezes 3 vai ficar igual a menos 3 raiz de 6. Menos raiz de 6 vezes mais raiz de 6, menos ou mais também dá menos. Raiz de 6 vezes raiz de 6, eu estou uma multiplicação aqui entre raízes de mesmo índice, tá bom? Então, nós vamos manter o mesmo radical e multiplicar os radicando. 6 vezes 6, 36. Certinho? Olha só. Agora vamos analisar aqui o que a gente ainda pode fazer. No numerador, a gente não pode estar mexendo nele, tá? 3 mais raiz de 6 eu não posso somar porque não são números semelhantes. Perfeito? Agora vem. No denominador, o que é que a gente pode estar fazendo aqui? Olha, eu tenho dois números que são semelhantes, então nós podemos resolver a operação entre eles. E nós temos aqui uma raiz exata. A gente pode também extrair esse valor, tá certo? Então, nós vamos ter 3 mais raiz de 6, 9, permanece aqui. Olha, 3 raiz de 6 menos 3 raiz de 6, isso aqui, né, são números opostos, então vai embora, fica 0. Vai sobrar quem? Menos raiz de 36. Quem é a raiz de 36? Raiz quadrada de 36 é o 6, tá? Então,
eis que o nosso resultado é 3 mais raiz de 6, 9 menos 6, 3. Perfeito? Daí aqui a gente chegou no resultado final, tá? Essa raiz não tem um valor exato, já está na sua forma simplificada, não podemos somar porque não são semelhantes e também não dá mais para simplificar essa fração, perfeito? Então aqui, nossa fração é equivalente de denominador racional, né? Equivalente aqui à nossa primeira fração, é 3 mais raiz de 6 sobre 3. Observe aqui mais este exemplo, onde nós temos uma fração, tá certo? Cujo denominador é representado por uma expressão que contém também número irracional. Então, vamos transformar essa expressão numa equivalente de denominador com número racional. Procedendo da mesma forma, observa que nós temos uma expressão onde o sinal aqui é positivo. Então, nosso fator de racionalização vai ser essa expressão com um sinal negativo. Tudo bem? Então, olha só, já aproveitando aqui, vamos multiplicar numerador e denominador por 3 menos raiz de 2. Denominador também multiplicado por 3 menos raiz de 2. Cuidado aqui na multiplicação, tá? Você vai aplicar aí a propriedade distributiva para poder realizar esses produtos. Então, vamos aqui com calma, olha só. Nos denominadores, vou multiplicar 2 menos raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2, tá? E os denominadores, eu vou multiplicar 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2. Pausa o vídeo e tenta fazer esse produto. Conseguiu? Agora vamos corrigir aqui comigo. Primeiro número, primeiro termo, multiplicar por todos os termos, né, do segundo parêntese. Tá bom? Então, vai termo a termo, pra gente não errar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Tá certo? Agora a gente vai para o segundo termo também multiplicar por cada um desses valores do segundo parêntese. Menos raiz de 2 vezes 3, menos 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar mais raiz de 4. Certinho? Ó, menos por menos mais, raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu posso escrever em único radical, 2 vezes 2, 4. Perfeito? Agora vamos para o denominador da mesma forma, o primeiro termo, multiplicando aqui por todos os termos do segundo parêntese. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Agora o segundo termo do primeiro parêntese multiplicado por todos os termos do segundo parêntese. Mais raiz de 3 vezes 3 vai dar mais 3 raiz de 3, raiz de 2, desculpa. Raiz de 2 vezes 3 mais 3 raiz de 2, tá? Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos raiz de 4. Tudo bem? Agora, a gente analisa aqui no denominador e numerador o que a gente pode resolver. Observa que eu tenho termos semelhantes e tenho uma raiz exata, tá? Da mesma forma, aqui no denominador, tem termos semelhantes e uma raiz exata. Então, a gente vai realizar a operação nos termos semelhantes e calcular a raiz exata. 6 menos 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Olha só, tem aqui essa operação com esses termos semelhantes. Raiz de 2 mantém. Então, você vai calcular menos 2 com menos 3. Jogo de sinal. Menos
2 com menos 3, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, a gente vai ficar com menos 5 raiz de 2. Concordam? Mais raiz quadrada de 4, 2. Então, já extraindo aqui essa raiz. Tá certo? Agora, a mesma forma, a gente vai resolver aqui no denominador. Mantém aqui nosso 9. Menos 3 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 2. Números opostos, nós vamos cancelar aqui, vai dar 0. Menos a raiz quadrada de 4, 2. Tá? Então, trazendo para cá esse resultado, nós vamos ter que 6, olha só, nós podemos juntar aqui, tá? Ó, o 6 com 2, são termos semelhantes, né? 6 mais 2, 8. 8 menos 5 raiz de 2. 8 menos 5 raiz de 2 e no denominador 9 menos 2, 7. Então, chegamos aqui ao nosso resultado final para essa expressão. Tudo bem? A gente finalizou aqui nosso conteúdo aqui sobre radicais, tá? Agora você já está pronto para resolver a atividade avaliativa sobre essas operações, tudo bem? Qualquer coisa, volta nas videoaulas, tá certo? Revisa cada uma delas para você tirar suas dúvidas, ou então pode entrar em contato comigo.